construiu uma história com Deus muito interessante. Ele é também chamado de o pai da fé de 3 religiões monoteístas. Ele é considerado o pai da fé do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Ele é Abraão. Nós vamos ver que ele não foi Abraão para sempre. Aliás, a história dele nem começa como ele sendo o Abraão. Sua esposa, da mesma forma, me parece que aí a Bíblia quer mandar uma mensagem para os dois. Ela também está inserida na proposta ou no projeto de Deus. E ela também não começa com o nome de Sara. Ela começa com o nome de Sarai. É no percurso que as coisas vão se ajustando, é no caminho que as coisas vão acontecendo. A história deles começa em Gênesis capítulo 11, tá certo? Então, nós vamos aí basicamente do 11 ao 17, olharmos uma parte da história deste homem. Ele é o mesmo homem vivendo fases diferentes. Quando eu era garoto, eu tive um amiguinho que cismou de criar uma lagarta, certo? E ele viveu todos os ciclos da lagarta, certo? A borboletinha foi lá e colocou o ovo. O ovo virou uma lagartinha. A lagarta, então, por sua vez, se abrigou num casulo. E do casulo, ela saiu uma borboleta. Isso acontece com todas as lagartas. Algumas viram borboletas, outras viram mariposas. Mas as duas vivem etapas diferentes de vida. E conseguem fazer coisas ou viver coisas que a outra fase não lhe permitiu. Se você vê uma lagarta rastejando, dificilmente você vai acreditar que um dia ela possa voar. Eu não lembro, eu fiquei tentando lembrar hoje, porque ele deu um nome para a lagarta. Mas eu não consigo lembrar, não consegui lembrar o nome. Mas, se ela estava no ovo, como lagarta, no casulo ou voando, era a mesma coisa. Ela só estava vivendo fases diferentes, etapas diferentes. É muito importante eu e você descobrirmos onde nós estamos. Primeiro, para diferenciarmos de onde estávamos e para pararmos e pensarmos se a nossa história termina onde estamos ou se ainda estamos no percurso. Davi disse isso a Salomão. Apesar de ter vivido tantas experiências, ele diz: eu vou pelo caminho de todo ser humano. Ele ainda está mesmo no final da vida, tendo novas experiências cujas quais ele nunca teve, como a usurpação do trono por seus filhos, a batalha e as guerras, certo? Que ele viveu no final de sua caminhada. Porque me parece que enquanto nós estivermos vivos, nós vamos estar inseridos nesse processo de termos a possibilidade de vivermos coisas novas em novas fases da nossa vida. O capítulo 24 do livro de Josué vai narrar um pouco da vida de Abraão. E eu vou começar com Abrão, certo? Com apenas um A, Abrão. Capítulo 24, verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel:
Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Vamos começar por aqui, porque nós vamos entender o ambiente cujo qual esse homem foi criado. Ok? Ele foi criado por uma família de fé, por uma família religiosa, num ambiente politeísta na Mesopotâmia. Abraão é um garoto cujo qual o pai dele era alguém que acreditava em Deus, que tinha fé, ok? Essa é a grande verdade. Então ele cresceu como alguém de fé. Se a fé estava no lugar errado, não é isso que vem ao caso. Só quero que você entenda que ele não era um ateu, que ele é alguém, e o capítulo 11, certo? Vai descrever mais algumas coisas de Gênesis muito importantes. Mas Josué vai ser claro e vai dizer: quando vocês estavam da além do Jordão, do outro lado, do lado leste, certo? Quando vocês estavam daquele lado de lá, ou quando eles estavam da além, ok? Eles serviram a outros deuses. Então Abraão foi criado para ser alguém que ia nutrir a fé. Onde ela estava, se no espiritismo, não interessa, certo? Onde no cristianismo católico, protestante, não é isso que está em questão. A questão é que ele foi criado para ser alguém que acreditava em alguma coisa, num poder sobrenatural. Esse foi Abraão. Quando nós vamos olhar o capítulo 11, a partir do verso 26 de Gênesis, coloca por favor. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Vamos lá, dá sequência. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor, a Arã gerou a Ló. Vamos embora? Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. Abraão, certo? A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Isca. Vamos lá? Sarai era estéril e não tinha filhos. Presta atenção que aqui nós temos algumas informações. Nós temos a cidade natal desse camarada, então nós já sabemos que ele era idólatra, que a cidade natal dele era Ur, na Caldeia. Nós descobrimos que ele tinha 2 irmãos, Naor e Arã. O pai dele era Tera ou Terá, em algumas traduções. Nós sabemos que sua esposa se chamava Sarai. Nós descobrimos as 2 sobrinhas dele. Nós descobrimos o sobrinho, a cunhada, ok? Nós temos muitas informações em torno desse indivíduo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que ele é uma pessoa comum, igual a mim e a você. A Bíblia faz questão de dizer, certo, todas essas informações a respeito dele, para torná-lo o mais próximo de nós possível. Alguém que tem irmão, que tem cunhado, que tem pai, certo? Alguém que vive de uma forma bem comum, ok? Até o presente momento. Talvez ele seja diferenciado de algumas pessoas, porque ele é alguém, como pelo menos como eu e você, alguém que tem fé. Já que ele vai ser o pai da fé, nada mais, né? Assim, natural do que Deus escolhesse já alguém que acreditava, certo? Numa força superior. Então esse é o Abraão, tá certo? É a partir deste homem que Deus vai fazer algumas coisas, certo? E transformá-lo. Ou seja, esse é o Abrão. Ele é casado com Sarai. Quando esse cara vai virar Abraão
e quando essa mulher vai virar Sara. É isso que eu quero ver com você, porque ele nem sempre foi Abraão, ela nem sempre foi Sara. Me parece, quando nós vemos o nome Abrão, ele dá a conotação de pai exaltado, de pai excelente. Quando você vê o nome Sarai, vai dar a conotação de princesa. E eu poderia até muito bem dizer que provavelmente ela deveria ser uma menina muito linda, porque ela se tornou uma mulher lindíssima. E eles tinham muita tradição de colocar o nome nas crianças relacionado com o momento, a situação. Mas também o nome dela significava senhora. Então, seja princesa ou senhora, o nome dela é muito singular, tem muito a ver com ela. O nome Abraão, pai exaltado, pai excelente, ele é muito pequeno, ele é muito individual, ele é muito egoísta, certo? O nome dele dá a ele uma conotação que diz respeito apenas a ele mesmo. Ou seja, se Deus tem para ele, vai fazer com ele e com ela algo que é muito maior que os dois, o próximo nome deles não tem a ver mais com eles. As decisões cujas quais eles vão precisar tomar são difíceis, dolorosas. Eles vão acertar em alguns momentos, errar em outros momentos, certo? Mas você vai notar que eles estão caminhando. Abrão e Sarai é só uma fase que vai ficar no tempo, certo? Por quê? Porque na segunda fase da vida deles, o Abrão não cabe mais. Na segunda fase da vida dele, a Sarai, ela não vai ter mais espaço, porque as fases vão embora. É assim que funciona. Às vezes eu estou falando em lugares e as crianças estão correndo no corredor. Crianças brincando, correndo para lá e para cá. Mas eu nunca fui num evento meu que tinha um adolescente correndo para lá e para cá durante a fala. Eu nunca fui num evento que tinha um jovem brincando, correndo, sentado no chão enquanto eu estou falando. Sabe por quê? Porque a fase que cabe isso é só uma fase primária. Assim que as pessoas vão para a próxima fase, esse tipo de comportamento já não cabe mais. Quando alguém crescido tem um comportamento infantil, certo? Ainda está correndo ou tendo alguma atividade, é só você observar mais de perto que há nessa pessoa uma deficiência que a impediu de ir para uma próxima fase de maturidade. Com Deus é a mesma coisa. Não interessa quantos anos as pessoas tenham na igreja, não interessa o que essa pessoa sabe a respeito de Deus, de Bíblia, não interessa. Quando você olha para a vida dessa pessoa, você descobre, consegue ver nitidamente que nível de maturidade essa pessoa tem, certo? Por que tanta inquietação? Por que tanta dificuldade? Porque muitas pessoas ficaram aprisionadas em fases da sua vida com Deus. Uma vida que vai requerer movimento, uma vida que vai requerer ação, atitude, sabe? Uma vida dinâmica. É assim que funciona: ação, paixão, certo? Relacionamento, perigo, aventura. Essa é a conotação da vida, sabe? Uma aventura para viver, certo? Uma paixão para obter. É sempre assim, é uma vida de movimento. Então nós vamos olhar para a vida deste casal e vamos ver algumas coisas importantíssimas. Primeira coisa, eu quero que você preste atenção em mim. Esqueça, mais à frente eu te dou alguns textos, mas preste atenção. A primeira coisa que vai acontecer: Ur dos Caldeus vai ficar para trás. Para trás, acabou. O que Ur representa? Ur representa a cidade da idolatria, a vida antiga. Se eu
pretendo viver algo extraordinário, eu preciso entender que muitas coisas vão ser passado, vão ser importantes, significativas, coisas cujas quais nós vamos nos sentir honrados, felizes, coisas que nós gostaríamos que as pessoas soubessem a nosso respeito. Se nos derem a oportunidade de subir num altar como esse e citarmos, vamos contar histórias de nosso passado. Que tipo de histórias? Aquelas que nós nos sentimos honrados, felizes e que sabemos que as pessoas vão pensar coisas boas a nosso respeito. Mas não é só isso. No meu e no seu passado também tem coisas ruins, tem coisas desagradáveis, coisas que não só eu nunca falaria a respeito de mim mesmo, como eu detestaria que alguém subisse aqui e falasse. Seja boa ou seja ruim, elas são passado. E Ur dos Caldeus é passado. Um passado que ficou registrado, ficou tão registrado que Josué, ele citou ele no capítulo 24. Mas foi o passado. Lembra quando estava Dalém? Lembra? Quando Tera, quando Abraão, lembra dessa história? Que Abraão? Como é que é essa história? O Josué nunca encontrou com Abraão. Os dois não são contemporâneos. Os dois nunca estiveram juntos, lembra? O Josué é um indivíduo que vem depois do Moisés. O Moisés é alguém que vem depois do José. O José é alguém que vem depois do Jacó. O Jacó é alguém que vem depois do Isaac. O Isaac é alguém que vem depois do Abraão. Note que as histórias ainda vão estar, mas como passado, como algo que aconteceu, como algo que eu fiz, como um acerto ou como um erro do passado. Mas ele precisa ficar para trás. Pare de carregar essas coisas do passado com você. Quem carrega passado demais acaba não tendo futuro. A vida vai dar movimento para esse cara. Mas ele vai para Harã com seu pai. Bom, vamos lá. Tera, Abraão, Naor e Harã. Harã tem um filho Ló e morre em Ur. Então o Tera agora só tem 2 filhos. O Naor fica. O Abraão vai com Sarai para Harã. E lá em Harã é o local da morte do pai. O Tera morreu em Harã. Ele queria ir para Canaã. Essa era a proposta. Eu não sei se você assim, é muito complicado. Vamos imaginar aqui, só para você entender, sabe? Vamos lá, ele mora aqui em Ur, na Mesopotâmia, cá embaixo, tá certo? Então ele vai para Harã, lá em cima, tá certo? E lá o Tera morre. Então a história dele acabou, ok? O que ele fez está feito, e o que não fez não vai fazer mais. E Abraão está onde agora? Ele está em Harã. Mas ele não vai ficar lá. A vida dele tem movimento. Ele vai sair no lugar de onde perdeu uma das suas maiores referências, seu pai. Uma das coisas que mais cria traumas. Olha só. Mas ele é alguém que não pode ser paralisado. A vida dele está em movimento. E ele vai. Ele vai receber um chamado no capítulo 12, que vai percorrer a vida dele inteira. É até estranho você olhar a conduta desse cara, porque ele está sempre em movimento. Entre perdas, vitórias, alegrias, tristezas, nascimentos, mortes. Ele está vivendo tudo isso e pronto. É sempre bom? Não. É sempre ruim? Não. Mas é a vida. Eu tenho buscado sempre não apenas viver,
Ontem eu aprendi uma lição, uma das mais difíceis da minha vida, certo? Sabe aquele dia que você olha e diz: cara, eu vou virar as costas e vou embora, e dane-se, dane-se. E aí eu falei com um cara que estava comigo: irmão, hoje eu recebo uma das maiores aulas da minha vida, e só Deus sabe como é que eu vou terminar isso aqui. E ele logicamente queria me acalmar, mas eu recebi uma das lições fortíssimas. Por quê? Porque a vida vai te ensinar todos os dias. Onde? No seu casamento, com seus filhos, com seus pais, no trânsito, na igreja, nos negócios, em qualquer ambiente. Me parece que a vida está repleta de professores querendo te ensinar a ser paciente, educado, controlado. E é assim que funciona. E se você não sobreviver a isso, não vai viver no Evangelho. Porque o Evangelho nos manda amar pessoas difíceis. Porque amar pessoas fáceis é mais do que não é mais do que a sua obrigação. E ele está vivendo isso. E agora Deus diz para ele algo interessante no verso 12: sai da tua terra e da tua parentela. Vamos embora, Abraão, vamos embora. Estava indo para onde? Estava indo para Canaã. Então tá bom, vamos tentar pelo menos chegar até lá. Seu pai saiu de Ur, parou em Harã, morreu em Harã. Pega você, sua esposa, e vamos embora, certo? Esteja disposto, apesar de perdas, apesar de dificuldades, a prosseguir, a continuar caminhando, tá certo? Cuidado quando alguém subir no altar e disser para você prosseguir, ou disser para você desistir. Tenha maturidade. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu já vi muita gente sair de casa para vir para a igreja só esperando receber uma palavra para desistir. Aí qualquer palavra que alguém fala para desistir, você diz: é para mim mesmo. Vou abandonar aquele emprego, vou mudar daquela casa, vou fazer aquilo tudo. Então, quando você vem predisposto a ouvir algo, qualquer coisa que alguém fala aqui, corre o risco de você adaptar aí. Então cuidado, porque aí você resolve desistir, faz uma bagunça na sua vida e vem atrás da gente: pastor, eu estava na igreja, Deus falou comigo que era para eu largar ele, e eu larguei e minha vida acabou. Eu disse: não acabou, porque se Deus mandou, foi Deus, não foi Deus, foi o que você queria ouvir. Então você tem que ser maduro, entende? Sabe aquela história do garoto que ele estava querendo arrumar uma namorada, e ele estava muito doidinho para arrumar uma namorada. Aí provocaram a oração do impossível na igreja. E aí ele já estava meio turbinado. Ele começou: agora você vai orar pelo seu pedido. Ele falou: Senhor, eu preciso de uma mulher, de uma namorada. E ele estava assim, ele não notou que ele estava orando alto demais. E eu creio, Senhor, que hoje o milagre vai acontecer. Aí uma irmã, que também estava na mesma situação, achou que ela era o alvo da oração do menino, que era um menino bem aparentado, bonitinho. E ela falou: eu vou nessa, que eu também estou. Quem sabe eu não sou a resposta de oração desse moço. Só que ela estava bagunçadinha. Você está entendendo? E ninguém quer nada ruim para si, não é? Ela olhou o menino bonitão, lourinho, dos olhos azul, bem corpado, e ela assim, lascadinha. Ela falou: Deus é Deus de milagre, fazer coisas esquisitas. E ela falou, e ele começou: Senhor, a hora que eu abri os olhos, eu tenho certeza que o Senhor vai agir. Ela falou: é eu mesmo, agora que eu estou lá. Saiu do lugar dela, pediu licença, foi lá, Abner parou na frente, o garoto de olho fechado. E aí ele falou: Senhor, eu te agradeço por tudo, porque sei que o milagre o Senhor já fez. E abriu os olhos. E quando ele abriu, lá estava diante dele a moça. Ele foi e fechou os olhos e disse: Senhor, eu estou brincando não, eu estou falando é sério com a situação. Ou seja, às vezes as pessoas elas só escutam o que querem escutar. E a vida fica cada vez mais difícil para esse tipo de pessoa. Então eu tenho que aprender
a prosseguir, sim. Agora, aprenda a discernir o que é valentia e tolice, porque elas parecem ser a mesma coisa, mas não são. Abraão, certo? Ele continua prosseguindo. Sabe aonde ele chega? Em Canaã. Você sabia que ele chegou em Canaã? Ele chegou. Que beleza. Quando eu imaginei que aquele povo andou 40 anos para chegar em Canaã, e o Abraão chegou com tanta facilidade, eu falei, agora fechou a conta. O Abraão finalmente chegou em Canaã. Não parece que acabou? Pois é, mas aí a Bíblia, depois você vai ler, que eu não sou obrigado a ler tudo, que escuta é pequeno. Teve uma fome em Canaã. E Abraão agora tem que ir para o Egito. O cara já chegou onde deveria chegar, pelo menos aparentava. E agora ele tem que ir para o Egito, certo? Para conseguir ter alimento. E ele é o pai da... Vai ser, né? Ainda não é. E quando ele está chegando no Egito, o que ele pensou? Minha mulher é Sarai. Sarai é uma princesa. Assim que eu chegar lá, os egípcios vão ficar de olho na minha mulher e vai me matar para ficar com ela. Então eu estou com medo. O Abraão é o pai da... Mas ele está com... Por quê? Porque ele ainda não é o pai da fé. Ele ainda é Abrão. Ele ainda está no processo. Você está entendendo? Eu não sei quando chegou, eu não sei o que você viveu, eu não sei qual é a sua experiência com Deus, mas pare de achar que a vida do outro é um padrão para a sua, seja para menor, melhor ou pior. Pare, entenda quem é você nesse ciclo. O cara já esteve em Canaã e agora está no Egito, e no Egito ele tem medo. Sabe o que ele pede? Pede para a mulher dele contar uma meia mentira. Ele é o pai da fé, usando um subterfúgio para esconder seu medo. Diga para eles que você não é minha esposa, você é minha irmã. E aí é que o negócio desastrou mesmo. Por quê? Porque ela era maneirona. O faraózão lá gostou dela, falou, é gata. Vou pegar, bota no meu harém. E ele é irmão dela. Então, dá dinheiro, gado, servo. Agora Abraão falou, enriquei. Ele prosperou lá, sim ou não? Sim ou não? Mas cadê a mulher dele? A mulher dele está no harém do outro. E pior, agora ele não vai sair dali. Ele não vai sair dali por quê? Porque primeiro ele tem um crescimento econômico, uma ascensão. Segundo, ele não vai embora e deixar a mulher para trás. A vida desse cara parou. Ele ganhou dinheiro? Sim. Ele enriqueceu? Sim. Ele ganhou prestígio? Sim. Mas a vida dele parou. Acabou. Está ele lá no Egito, com medo. E aí o capítulo seguinte vai dizer que o faraó coloca Abraão para fora. O faraó descobre, por causa de uma doença, certo? Que chegou na sua casa. E ele acabou descobrindo que Sarai, a mulher de Abraão. Então Abraão torna uma pessoa não grata no Egito. E ele é convidado a se retirar como alguém é extraditado. Os homens vão acompanhar Abraão até a fronteira. E agora ele vai embora. É expulso do Egito. Ele só não morre porque Deus tem misericórdia dele. E lá vai ele embora. Para onde ele vai? Capítulo 13. Você pode colocar o verso 4 do 13 para mim? Porque essa é uma informação importante. Até o lugar do altar que outrora ele tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Preste atenção. Agora Abraão está saindo do Egito, voltando para Canaã.
E na volta para Canaã, que percurso ele usa? O mesmo que tinha usado anteriormente. Abraão é alguém que nos mostra que vai optar por segurança. É o cara da fé, mas gosta de coisas seguras. Entendeu? Ele está construindo uma história com Deus, uma história de movimento, certo? Onde a idolatria ficou para trás, onde os traumas de paternidade ficam para trás, certo? Onde ele chega finalmente, onde acha que é o fim, que é seu destino, e aí algo acontece, vai ele para o Egito, e depois ele vai voltar para Canaã, por um caminho cujo qual ele já conhecia. É isso que ele está vivendo. Mas o capítulo 13, verso 14, esse culto é muito pequenininho, eu vou tentar passar o máximo que eu conseguir. 13, 14, por favor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Disse o Senhor a Abraão, depois que... Versículo 1 do capítulo 12. Sai da tua e da tua... E Ló foi com ele, era sobrinho. Enquanto Ló esteve com ele, Abraão vai ter sérios problemas. Mas o dia que Ló se separou dele, o Senhor disse: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Pode olhar para os quatro lados, olha para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Preste atenção, onde os teus olhos colocarem a visão, eu vou lhe dar por herança. Pastor, o que é isso? Isso é a vida dizendo que em algum momento pessoas vão ser removidas do convívio com você. Abraão tinha algum problema com Ló? Não. Os dois eram inimigos? Não. Mas eles podiam andar juntos porque não tinham o propósito por Deus de andar juntos. Qual é o grande problema? Às vezes sua vida não anda porque pessoas que deveriam ter saído dela, não é porque são suas inimigas, é porque não deveriam estar com você. O dia que Abraão vê Ló embora, Deus aparece para ele e fala com ele: levanta os teus olhos agora. Capítulo 13, verso 17. Vamos lá, depois você pode ler em casa. Levanta-te, preste atenção, sai da tua terra, levanta-te, olha o que Deus está dizendo, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Vai, cara, fazer o reconhecimento, vai ver tudo o que eu te dei, vai observar. A vida desse cara é sempre uma movimentação. Pare de querer uma vida inativa. Pare de achar que as coisas vão acontecer do nada. O cara está sendo preparado por Deus. Deus diz para ele: levanta, cara, percorre, faz o reconhecimento, vai lá, observa tudo. Ele olha tudinho. Mas o capítulo 15, o verso 2, ele vai ter uma conversa bem séria com Deus. Coloca aí, por favor. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se eu continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Bom, capítulo 12. Farei de ti uma grande... Beleza, mas a minha mulher não tem filho. Então tá certo, uma grande nação como? Ele está rico, ele está próspero, ele é bem casado, ele anda com Deus. Mas ele falou com Deus: ó, eu estou com um problema. Senhor Deus, não adianta o Senhor me dar mais nada. Não faz sentido o Senhor me dar mais. Eu não tenho para quem. Eu não tenho para quem deixar. Ah, não tem para quem deixar. Capítulo 16, verso 3. 16, 3. Essa é uma mulher sensacional. Não podia ser ninguém menor do que a grandeza de uma mulher como Sarai.
ela sabe que Abraão não pode ter filho por causa dela. E por mais doloroso que seja, ela vai dizer a Abraão: pega a egípcia e se deita com ela. Por quê? Porque essa história já está se desenrolando há muito tempo. São 10 anos que eu estou escutando que eu vou virar engenheiro. São 10 anos que eu escuto que eu vou ter ministério. São 10 anos que eu ando escutando que o filho vai converter, o marido vai fazer isso, que a empresa vai rodar. São 10 anos, são 10 anos, são 10 anos. É muito tempo, Abraão. Então faz o seguinte, Abraão: pega a egípcia e se deita com ela. Vamos resolver essa situação. Vamos acabar logo com isso. Olha só, está pesado para ele, está muito mais pesado para a mulher desse cara. Você pensa que é fácil para ela dizer isso? Não. O faraó não teve nenhum ato íntimo com Sarai, ela só foi para o harém dele. Então pensa numa conversa de casal, os dois na tenda. Ah, Sara, ou Sarai, também eu vou pegar a egípcia. O faraó pegou você? Pare e pense. Pensa a conversa dos dois, qual é a estrutura. Veja o que a vida está dando para esse casal. É muito bonitinho a gente vir aqui e trazer apenas as flores, os louros, mas o negócio é muito mais desafiador. Ela chama o marido com muita dor e disse: pega essa egípcia, essa menina, e se deita com ela. Vai lá, vai ter um filho com ela, já que eu não posso fazer isso. E se ele fosse o Abraão, o que ele diria? O que ele diria se ele fosse o Abraão? Não vou. Eu não vou, por quê? Porque Deus me prometeu um filho. Mas ele é quem? Ele é o Abraão. E como Abraão, ele ainda não é o Abraão, ok? Porque talvez hoje você olha para alguém e veja que ele consegue resistir coisas que você ainda não pode. Eu não vou falar nome, já falei uma vez, hoje dá problema. Eu vou passar um pouquinho, tá bom? O pessoal estiver aí fora, vou precisar de 10 minutos. Uma vez eu fui convidado para pregar na Europa. Ia ter uma conferência e eu fui. Havia outros preletores, também do Brasil. E um dos preletores que foi convidado, ele recebeu de quem o convidou uma passagem de primeira classe. E eu fui de classe econômica. Um dos preletores foi recebido num carro e para uma comitiva extraordinária. E aí, quem me recepcionou era numa linha bem inferior da outra pessoa. O hotel que essa pessoa ficou era um hotel 5 estrelas. E eu fui colocado num hotel normal. O restaurante que essa pessoa comeu foi num restaurante. E eu também comi num restaurantezinho. O turismo que foi feito com essa pessoa foi um turismo extraordinário. O meu foi um turismozinho. A oferta que deram a essa pessoa foi uma oferta significativa. Para mim me deram uma ofertinha. O que isso significava?
Na hora eu achei que alguém estava me desprestigiando, que alguém não estava me honrando. E depois eu descobri que eu não era aquela pessoa, que aquela pessoa tinha uma estrada cuja qual eu não havia percorrido, que ela estava numa posição bem diferente de mim, e que eu não conseguia enxergar, porque eu era um menino que não sabia entender tempo, não sabia entender quase nada. O tempo passou, e eu tive o privilégio de viajar novamente com essa pessoa. Viajamos na mesma classe, de primeira classe. Fomos recepcionados pela mesma comitiva. Ficamos hospedados no mesmo hotel. Acho que até financeiramente, a segunda vez, eu fui talvez até melhor recompensado do que essa pessoa. Mas eu nunca vou ser ela, e ela nunca será eu. É importante nós entendermos o nosso tempo, e que a vida está buscando construir alguém firme e forte em nós. No capítulo 17, no verso 5, Abrão, já não será o teu nome. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. É como se Deus dissesse para ele: Abraão, você precisou passar por tudo isso só para você entender que a sua vida não tem a ver só com você. Sua vida não tem só a ver com você, tem a ver com o que você faz para outras pessoas na quarta-feira de manhã, o que você faz para casais, como você abençoa pessoas, como você usa a sua posição para abençoar pessoas. A vida de alguém não pode estar pautada somente nele. Agora ele não é mais o Abrão, agora ele é o Abraão. Agora ele leva o filho para o Moriá e diz para o pessoal: como é que vai ser? Ele diz: como é que vai ser? Eu vou te explicar. Eu vou subir com esse garoto, nós vamos adorar ao Senhor, e eu e esse garoto vamos descer de lá, porque esse é o Abraão. O Abraão não levaria o menino, ele não levaria o garoto, não. Ele teve medo dos egípcios, mas ele não era mais, porque não cabia mais. Há quanto tempo você está servindo a Deus? Por quantas igrejas você passou? Quantas vezes você leu a Bíblia? Você ainda é Abrão? Não deveria ser mais. 10 versículos depois, verso 15: disse também Deus a Abrão, ou disse também Deus a Abraão: a Sarai, a tua mulher, já não lhe chamarás. Porém, agora ela não é uma princesa, ela não é uma senhora, agora ela é mãe de uma, porque não dá. Sabe por que a gente tem problema em casa com o casal, Abner? Porque é Abraão casado com Sarai, é Sara casada com Abrão. Ou pior, é um Abrão casado com a Sarai, que é pior ainda.
certo? Quando o Abrão se torna Abraão, não pode ter mais Sarai na mulher dele. Ela tem que ser Sara. Ele é pai de nações, ela é mãe, porque ninguém é melhor que ninguém. Eu não sei se você já viveu uma competição na sua casa. Eu já. Eu não sei se você já viveu uma competição no seu namoro, no seu noivado. Eu não sei. Mas a maturidade precisa acontecer. Quando as fases vão mudando, eu gosto muito de falar de mim. Então eu olhei para a minha vida e lembrei quando eu era o Claudinho. Depois eu virei o Cláudio. Não. Eu não sou só Duarte. Eu sou o Cláudio. Não, meu segundo nome. Eu sou o Cláudio. Não, gente, meu segundo nome. Isso aí, é isso que eu quero que eles entendam. Você nem sabe. Se alguém dissesse assim: vou lá na igreja do pastor Cláudio Soares, você diria o quê? Quem é? Ou então diria: tá errado, não é Soares, é? Mas eu sou Soares. Hoje eu sou o Cláudio Duarte. Eu já fui pedreiro. Pedreiro e bom, hein? E bom, diga-se de passagem. Sei o que é esquadro, prumo, nível. É o que muitos pedreiros aí nem sabem, nem ideia. Tem os irmãos que fazem uma piscina em pé. Eu já fui casado sem filho, casado com filho. O projeto Recomeçar é afastar as pessoas da culpa e aproximá-las da responsabilização. É mostrar para as pessoas que não adianta nada você dizer que é culpado do seu casamento, está desse jeito, é culpado da sua saúde, está desse jeito, é culpado dos seus filhos estarem desse jeito, das suas notas estarem desse jeito. Nós não estamos aqui em busca de culpados, e parece que essa é uma tarefa do maligno, acusar e culpar pessoas. O que queremos é abrir os olhos das pessoas para responsabilização. A diferença do culpado para o responsável é que o culpado, ele normalmente, ele não vai resolver o problema. Ele vai assumir que fez realmente errado e que merece receber aquilo. O responsável, ele vai entender que por algum motivo ele cometeu um erro. Pode ter sido consciente, pode ter sido proposital, pode ter sido inconsciente, mas o que ele vai fazer é resolver. Eu conto sempre a história do culpado para o responsável no copo que quebrou. A pessoa está chegando e ela passa, esbarra no copo e o copo cai. O culpado diz assim: quem botou esse copo aqui? Eu já cansei de falar que copo não pode ficar aqui. Olha só, o copo quebrou. Bom, quem quebrou o copo foi ele. Se o copo estava no lugar errado, eu até entendo, mas essa é a postura do culpado. A culpa é dele, ele coloca em quem ele quer. O responsável, ele também quebra o copo, mas ele diz: gente, eu quebrei o copo, não vem aqui não, que está cheio de caco de vidro. Eu vou pegar a vassoura, a pá, vou varrer, vou pegar um copo novo, vou colocar no lugar, e a próxima vez que fizermos compra, eu vou comprar outra embalagem, porque esse é o terceiro copo que eu quebro essa semana. Os dois quebraram o copo, sim ou não?
A diferença é que um assumiu a responsabilidade de resolver e o outro não. Na vida, você já ouviu o Anderson falar aqui, acontece do mesmo jeito. Os culpados nunca vão muito longe. E pior, eles não gostam dos responsáveis, porque o responsável comete o mesmo erro do culpado, mas consegue superar e ter sucesso. E o culpado, ele não consegue obter, então ele acha que há uma injustiça. Por que Deus fez aquilo com aquela pessoa que fez a mesma coisa que eu? Ela não merece receber uma segunda chance. Você é que também mereceu e não aproveitou. Então eu vou te mostrar hoje. Há um tempo atrás eu preguei, quem esteve aqui, eu já preguei umas 2 ou 3 vezes falando sobre o visitante, ou falando sobre o viajante que chegou até a casa de Davi. Levante a mão. Pouca gente, dava até para eu pregar de novo. O tema da minha mensagem hoje é as visitas de Davi. Eu vou mostrar a você algumas pessoas que foram à casa dele, em busca dele, e o que aconteceu em cada visita. Vou ter que ser rapidinho aqui, mas eu preciso te mostrar, porque em cada visita, em cada procura que Davi se viu inserido, a vida dele sofreu coisas positivas e negativas. Primeiro livro do profeta Samuel, me ajude aí, capítulo 16, verso 11. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Preste atenção. Samuel estava nas montanhas de Ramá, e Deus vai até lá e diz: enche o teu vaso de azeite, desce, vai a Belém, a casa de Jessé, porque eu vou me encontrar um filho de Jessé, e da casa de Jessé eu vou levantar o novo rei de Israel. A primeira visita que Davi recebe é a visita do profeta Samuel. O que Davi descobre com essa visita? Ele descobre que de filho caçula e de um mero menino, tangedor de um pequeno rebanho, ele será o futuro monarca de Israel. Aquele que procura Davi, que vai visitá-lo, o profeta Samuel, tem essa notícia maravilhosa para ele. Davi, ele vai ser ungido pelo profeta para ser rei, tá bom? Samuel se levanta e vai embora para as montanhas de Ramá, depois de ungir a Davi, e Deus disse: deixa ele comigo. A primeira visita, boa, está tudo certo. Davi mata o gigante, é verdade. Quando nós olhamos capítulo 19, verso 11, a segunda visita chega na casa dele. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vingá-lo e matá-lo de manhã, mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: você deve fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Bom, chegou agora os representantes, ou chegaram à casa de Davi para procurá-lo. Não são profetas, não trazem boas notícias, porque a vida de Davi é igualzinha à nossa. Levantamos um dia e uma mensagem positiva chega, uma coisa agradável acontece, mas levantamos um dia e o que nos espera ao acordarmos são notícias ruins, são perseguições.
São situações que buscam tirar a nossa paz, tirar a nossa vida, acabar com o nosso casamento. A história de Davi não é diferente da nossa, não, irmãos. Ela aparelha cada vez mais próximo da nossa realidade. Ele tem a promessa de ser rei, mas nem concluiu. E o rei manda representantes visitá-lo para capturar e matá-lo, salvo por sua mulher Mical. Ele desce por uma janela como os espias da casa de Raabe, porque Mical diz que ele está doente, coloca um ídolo na cama e o envolve e engana os mensageiros de seus pais, ou de seu pai, que queria matá-lo. A terceira visita, 2 Samuel capítulo 12, verso 1, ou melhor, verso 4, para a gente adiantar. Põe o 4, por favor. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. O rico é Davi. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O terceiro visitante chegou. O primeiro vem com a mensagem: você vai ser rei. O segundo vem com a mensagem: eu vou tirar a sua vida. O terceiro é o visitante, é o viajante. Ele vem visitar Davi, como o texto diz. E o que ele quer? Ele quer fazer Davi pecar. Ele quer envergonhar o nome de Deus, do povo de Deus, o nome de Davi. Ele quer trazer caos, ele quer trazer problemas. Note que volta e meia, algo diferente está chegando na minha e na sua vida. Algumas coisas são boas, outras coisas parece que tem o propósito de matar, talvez não fisicamente tirar a vida, mas tirar a paz, a vida no sentido figurado. Aqui nós vemos mais um visitante. Ele agora não é o profeta, ele agora não é um rei enciumado, ele é o próprio Satanás. Como é que o senhor sabe que esse... É porque nós estamos no capítulo 12, e no capítulo 11 Davi está andando na sacada sozinho, e o 12 diz que ele estava lá como rico, e chegou um viajante, um visitante na casa dele com fome. Aquele que veio visitar tinha fome. Eu consigo descobrir quem é ele olhando para Jó. Quando Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Ele diz: eu estou viajando, procurando uma casa para visitar, uma empresa para visitar, uma igreja, um casamento, um coração. Eu estou procurando alguém que me receba. E o que você tem? Fome. A fome desse que visita Davi envolve sexo na situação. Ele está desejando a mulher de seu oficial, ele está excitado, seus hormônios estão borbulhando. Mas eu queria lembrar você que ele tem muitas mulheres no seu harém, e basta ele matar esse desejo com uma de suas esposas que está resolvido. Mas o texto diz que quem está com fome não é Davi, é o visitante. E esse visitante, ele não pode se alimentar de Davi se servindo de suas esposas, porque senão não é pecado. Então ele tem que infringir. Tudo bem? Vamos para o quarto visitante? Coloca aí. Capítulo 12, agora sim o verso 1. 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Isso. 4 visitas. O profeta Samuel, que diz que ele é rei. O rei Saul, que quer matá-lo.
o próprio mal na figura de Satanás e nos desejos, nos impulsos, querendo envergonhá-lo, fazê-lo pecar, e diga-se de passagem, também matá-lo fisicamente, porque só para lembrar você, quando Davi comete isso, era mais ou menos a lei do olho por olho, dente. Se ele matou Urias, o que tem que acontecer com ele? Também morrer. Mas o profeta Natã é o quarto visitante, o último que Davi recebe, e ele vem com uma proposta. E que proposta é essa, pastor? A proposta de conduzir Davi ao arrependimento, à conversão, à transformação. E graças a Deus isso acontece. Algumas pessoas não entendem por que Davi é um homem com tantos erros e é considerado um homem, né? Ou Deus permitiu que fosse dito que ele era um homem segundo o seu. Mas é bom lembrar você que você nunca vai ver Davi repetindo o pecado. Não há reincidência nesse moço. Mas eu preciso te mostrar o que aconteceu quando Deus o perdoou. E é aí que é o problema. Por que nós precisamos diminuir nossos erros? Porque arrependimento não nos livra da responsabilidade. Ações viram sementes, e se você se arrepende delas, tá certo, você pode não plantar mais aquela semente, mas você vai ter que colher o resultado daquela que você plantou. Quando Davi mata Urias, se deita com Batseba, pega aquele menino e leva para si, Deus está olhando todas as coisas. E eu preciso mostrar a você o que Deus vai falar a respeito disso. Segundo Samuel capítulo 12, verso 10. Eu quero te mostrar bastante coisa e falar pouquinho, só para você acompanhar em casa depois. Olha o que Deus disse para Davi. Bota o 9, por favor. Volta um pouquinho. Isso. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Deus está falando para ele tudo que ele fez. Você pegou a mulher do cara, matou o cara. Você, Davi. E olha o que diz o verso 10. Deus diz, por isso, você pode ler comigo? Lê ali. A espada nunca mais vai se apartar da sua família. Quem matou Adonias? Ou mandou matar? Foi o mandante. Lembra? Lembra? Não vou fazer pergunta difícil. O Salomão mandou matar o irmão. O filho do Davi estuprou a sua irmã. Pensa numa família bagunçada que viu guerra o tempo inteiro. Sim ou não? E por quê? Por que isso aconteceu com ele? Por isso o quê? Porque você desprezou a mim, pegou a mulher do hitita, passou o serol na dona, escondeu, tomou a mulher para tu, seu dissimulado. Dá licença de eu traduzir na minha Bíblia. Seu sem vergonha, promíscuo, Zé Ruela. Agora você vai ver, a espada nunca vai se afastar da sua, porque você desprezou quem? Desprezou quem? Deus. Só para você entender, quando a gente despreza a Deus, o que pode acontecer com a gente. Que se o Davi se lascou, por que a gente não se lasca? Então pensa antes de fazer. Ah, o Senhor me perdoe? Eu disse claro. Nossa, Ele me perdoou. Mas você está lascado, porque você vai ter que colher tudo que você. Então pense, se você tem celeiro,
para colocar essas besteiras, tudo que você faz com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com suas finanças, com sua saúde, com tudo. Estou cansado de ver crente que vai para o céu viver uma vida infernal aqui nessa terra, por isso que quer morrer rápido. Aí vai orar: Jesus, volta logo, Jesus, volta, estou com pressa. Claro que tu está com pressa, uma vida ruim dessa, ele tinha que ter voltado ontem. Eu nunca vi ninguém que está com vida boa orando para Jesus voltar. Senhor, volta logo. Vida boa, quem administra está orando assim: Senhor, muito obrigado, Senhor, prolonga meus dias na face da terra. Se quiser voltar, volte em particular para alguns. Não precisa pegar o coletivo e me levar, que eu estou filho. Agora quem está ruim, está devendo, está doente, está lascado, está separando, aí vai: Senhor, meu Deus e Pai, anseio por sua volta. Volta logo, eu te amo. Aqui que ama, está com a vida ruim e está a fim de ir. A verdade é essa, eu falo mesmo aqui, eu sou pastor. Cuidado que você pode estar rindo de você. Vai, presta atenção, vamos embora. Verso 11: assim diz o Senhor. Quem diz? Leia aí, que eu não quero ler não, quero que vocês leiam, só para vocês guardar. Da sua ele botou o que na cabeça de Urias? Não, fala, pregação interativa. Ele botou o que na cabeça de Urias? Chifre. Sim ou não? Escondido ou às claras? Não, escondido. O cara estava viajando, deitou com a mulher do cara, a mulher engravidou, mandou chamar o cara para ir lá, para dar um pega na mulher. Ele mandava o cara para a guerra e botava o filho na conta do cara. Parece até tico-tico. É um passarinho que faz isso. É que o pessoal não sabe disso não, glória a Deus. Não precisa saber não, que isso não interessa em nada. Ou seja, é o Godero que faz isso com o tico-tico. Isso. Tá certo? Aí Deus falou: Davi, olha só, o chifre que tu botou no Urias, um amigão teu, na verdade foi o filho, vai pegar a tua mulher diante dos seus próprios e se deitará com ela. O cara montou uma tenda para botar chifre no pai. Pastor, nem sabia que a Bíblia falasse sangue de Jesus. Tem gente que até se benzeu agora. Pois é, isso é a desgraça que se abate sobre quem faz besteira, desonra o nome do... Está lá: assim diz o Senhor, cara, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Mas pastor, a Bíblia não diz que Deus perdoou Davi? Perdoou Davi, mas o que ele fez não o perdoou. É assim. E agora, você pensa que acabou? Você fez isso, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz. Vamos embora, meu filho, tem mais. Ó. Então Davi disse o quê? Disse o quê? Pequei contra o... Não, Deus é injusto, está fazendo isso por prazer. É claro que você está colhendo. Pequei contra o... E Natan respondeu: o Senhor... Deus perdoou ele, sim ou não? Mas por que aconteceu tanta desgraça, se Deus não perdoou? Isso. Aí você faz besteira com a sua mulher e pede perdão. Me perdoa, ela diz. Claro que eu perdoo. Claro. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Ele perdoa. Mas vai dar um problema para você. Então, antes de você fazer, pense direitinho. Pensa, avalia. Vou falar isso, eu vou fazer isso, eu vou entrar nisso, eu vou fazer isso. Está aqui, ó. Deus falou: você não vai morrer, mas vão botar chifre em você
Você vai. E tem duas palavras que jamais deveriam existir para homem na face da terra: chifre e impotência. No dicionário de homem devia tirar aí. Chifre, tira. Bota chapéu. Certo? Outra palavra, impotência. Coloca o que? Morte. Porque são duas palavras horrorosas para qualquer homem. A verdade é essa. E o que a Bíblia está dizendo é que esse cara está perdoado, sim ou não? E se Deus diz que perdoou, é porque perdoou. E ele não vai morrer porque deveria morrer, porque matou. Mas preste atenção. Depois você lê em casa. Entretanto, uma vez que você insultou ao Senhor, o menino morrerá. Aí já lascou tudo. A casa do cara já está em guerra. O filho dele deitou com as mulheres. Agora preste atenção. O garoto que nasceu da união de Davi com Batseba, acontece o quê? Acontece o quê? Morre. Bota o verso seguinte. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Preste atenção. Se tinha um cara que sabia o endereço de Deus, esse cara era Davi. Deus está dizendo a Davi o seguinte. Depois você lê em uma outra tradução, essa é bem simples. Deus diz a Davi: ninguém, Davi, vai falar mal de mim por sua causa. Eu não quero ninguém falando mal do meu nome por causa do seu comportamento, porque você diz que anda comigo, porque você diz que é crente, porque você canta, porque você toca, porque você prega, porque você lidera, porque você diz que faz parte de uma igreja. Quando você diz isso, você diz que anda comigo, Davi. Então você coloca o meu nome com você e eu coloco o seu comigo. Deus está dizendo para Davi: se você não preza o seu, eu prezo o meu. E isso não vai ficar assim. Você não morre, mas seu filho morre. A espada vai estar na sua casa. Por quê, Davi? Porque se eu passo a mão na sua cabeça, eu dou direito a todo mundo de fazer a mesma coisa que você. Então aprenda. O que Deus está dizendo: se eu estou corrigindo o rei, eu corrijo todos. Mas aí é que eu encontro o herói. Para mim, Davi não é herói porque matou Golias. Não. Matou de longe uma pedrada. Chegou lá, o cara já estava caído, até eu ia. Apanhou a espada do cara, cortou a cabeça. Levantou, levou a cabeça. Mas quando eu vejo o que ele faz, só no verso 20 desse mesmo texto, esse cara vira meu herói. O filho dele acaba de morrer. E olha a postura que ele toma. Olha como Davi se comporta. Não tem gigante, não tem profeta, não tem nada. O que tem é um menino morto. E ele sabe que o menino está morto por culpa dele. Quando Deus diz para ele: você não vai morrer, e o menino morre, o que Deus está dizendo para Davi é: esse menino morreu por sua causa, no seu lugar. Entretanto, olha o que ele faz. Eu não gosto muito dessa tradução, mas ela diz: você tem outra aí para mim? Então coloca isso. Então Davi se levantou. Repita comigo: se levantou. Se lavou. Se ungiu. Se vestiu. Adorou. E comeu. Preste atenção.
depressão, ansiedade, estresse. Você tem problema disso? Pega esse texto, marca ele aí. Pastor, por quê? Porque esse camarada agora tem tudo. Ele tem 7 dias que não come e não toma banho. Ele está de jejum, só está bebendo água. Ele está pedindo a Deus para salvar seu filho. No 7º dia o menino morre. E o impacto dessa notícia, ele já estava no chão, literalmente no chão, com a boca no pó. Mas agora é sua alma que corre o risco de ir para o chão. São suas emoções que correm o risco de perecer. E é nesse momento que esse cara vira valente. É nesse momento que ele recebe a força do Senhor. É nesse momento que aquele óleo que foi derramado na presença dos irmãos fazem diferença, ou faz diferença. O que eu vejo Davi ao se deitar com Batseba é um homem comum, como qualquer outro homem, enfrentando suas fraquezas, que para você pode não ser sexo, pode ser fofoca, pode não ser fofoca, pode ser dinheiro, pode não ser dinheiro, pode ser pornografia, pode não ser pornô, não sei, mas todos nós temos as nossas fraquezas. Mas quando eu olho esse camarada tendo tudo para ficar prostrado e se levanta, ele vira meu herói. E ele se levantou. Quando? Quando disseram que o filho morreu. Mas não é agora que é a hora de chorar? Para ele não. Para Davi ele tinha que chorar, reclamar, buscar enquanto o menino está vivo. Mas se o menino morreu, se cumpriu aquilo que Deus disse que faria. Davi não esperava isso. Ele imaginou: se Deus me poupou porque eu deveria morrer, eu vou falar com ele a respeito do menino. Mas não deu certo. O menino morre, porque era o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz fofoca, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você não paga os outros, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você anda pelada, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você posta coisa indevida, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz aquilo que não deve, não é só seu nome, é o nome dele que está rolado com o seu. E aí é que o problema está estabelecido. A igreja poderia continuar hoje como continuou, como foi durante muito tempo. Pega todas essas pessoas que fazem tudo isso, trazem à frente, disciplina, coloca, excomunga, expulsa da igreja. Mas hoje não pode fazer mais isso. Isso é contra a lei. Se eu pegar um de vocês e expor aqui, eu respondo um processo. E glória a Deus, porque isso acabou. Porque isso nunca resolveu, sempre encobriu problemas. Hoje o que nós podemos aqui é instruir, é sair daqui e você saber que tudo que você fizer, o meu nome está junto com o seu. Ah lá, ó, é membro lá na igreja do pastor Cláudio. Ah, diz que anda que é crente, que anda com Jesus. Olha o que Davi enfrentou, porque pegou o nome de Deus e foi brincar com ele. Tudo que ele sofreu. Mas ele não era culpado, ele era responsável. E como responsável, ele se levantou. Tem quantos dias que ele não toma banho? Então tomou, se lavou, tirar a caatinga. Porque tem gente que se levanta, mas não toma banho. Consegue sobreviver à crise e o problema, mas se levanta com mau cheiro, um cheiro de pessimismo. Ah, pastor, eu sobrevivi a um divórcio, mas nunca mais quero saber de um homem. Ah, casar, mas com o sangue de Jesus tem poder. Que ele me leve, se eu tiver o desejo disso. Ah, vai tomar banho, tirar essa caatinga de você, esse cheiro, porque você só está de pé, mas você deve ser um zumbi. Ele levanta, sim ou não? Sim ou não? Está fedendo, sim ou não? Então tira o cheiro do pranto, da dor, vai lá e toma um banho, se lava,
Isso, gosto disso. Unge, está lá, ó. Aí vale para as mulheres, também botou um perfumão. Isso, botar sobre você uma nova postura, no seu rosto, um cheiro agradável, não de um perfume, mas um cheiro de segurança, que você sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele vai agir a seu favor. Porque tem gente que levanta, você pode ver, pastor, eu venci. Graças a Deus, pastor. Troca essa roupa sua, bota um perfuminho. E entrou na casa e fez o quê? Levantou, repita comigo, levantou, lavou, ungiu, vestiu e adorou. Davi vai adorar, sim ou não? Porque o filho dele ressuscitou, amém? Que amém é uma droga, rapaz, amém. Vai ler a Bíblia. Filho ressuscitou nada, o menino está mortinho. Deleta isso aí da gravação, deleta isso aí. Porque, pelo amor de Deus, o povo não sabe nada da Bíblia. Ai, meu Deus. Durante o culto está arriscado eu perguntar quem quer aceitar o diabo. Todo mundo levanta a mão e diz, amém. Pelo amor de Deus, presta atenção. O filho dele ressuscitou e ele foi adorar a Deus? Sim ou não? Porque o filho dele morreu? Isso, e ele foi adorar a Deus. Ainda que a figueira não, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado, ainda que as ovelhas, ainda que tudo, todavia eu me alegrarei e exultarei no Senhor. Você está entendendo? Nós vamos adorar a Deus, por quê? Porque Ele é Deus, não interessa se eu estou ganhando ou estou perdendo, Ele é Deus, está onde sempre esteve. Davi vai lá e adorar, ele não é doido de agradecer, ele vai adorar, agradecer não. Senhor, nossa, meu filho morreu, muito obrigado, meu filho ter morrido. Não, ele foi lá e adorou, falou, o Senhor continua onde sempre esteve, no centro da minha vida. O Senhor é o meu, ainda que as coisas não estejam como eu, e isso faz dele um herói. O filho está morto e ele vai adorar. Isso. Depois que adorou, ele fez o quê? Veio para sua casa e pediu e comeu. Gosto disso também. Quanto dia ele não come? Já tomou banho? Já botou um perfuminho? Trocou de roupa? Isso aí. Adorou? Isso aí. Agora vai para casa limpinho e bonito. Isso aí. Tem gente pregando comigo. Só uma pregação interativa. E ele agora vai comer, porque tudo aquilo que você quer que cresça, fortaleça e frutifique, você tem que alimentar. Davi come. O maior barato é o que ele vai fazer agora. Eu gosto disso, cara. Verso 24, põe lá para nós terminar, porque o povo tem que ir embora. 24. Isso. Então, lê para mim aí. E o Senhor, o que ele perdeu? O que ele perdeu? E o que ele foi fazer? Ele perdeu o quê? E o que ele foi fazer? O que ele perdeu? O que ele foi fazer? O cara foi tentar de novo. Davi que fundou recomeçar. Ele chorou, sim ou não? Ele ficou sem tomar banho, sim ou não? Deitadinho, sim ou não? Sim ou não? Isso. Mas depois ele levantou, tomou banho, perfuminho, adorou, se alimentou e pegou a Batseba. Sim ou não? Eu não sei de onde você vem, qual derrota você traz com você, mas aqui nós não estamos aqui ninguém para ovacionar a sua derrota. Nossa, você perdeu, menino. Senta aqui. Você perdeu de quanto? Quanto foi? Fala, o que foi? Nossa. Sai fora, rapaz. Aqui nós estamos aqui. Nós estamos aqui para levar você para uma outra fase da sua vida. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu fiz e nem quero, não estou afim de fofoca, estou sem tempo.
Ah, pastor, eu já errei muito. Isso aí eu sei, só olhar para a sua vida, para essa desgraça que está. Esse dia o cara me contou a história dele, no final ele me perguntou: pastor, onde eu errei? Eu falei: cara, eu estou tentando ver onde você acertou. Que eu tá ruim de te dar 0. E sabe o que eu gosto? É da Batseba. Porque ela queria ter um filho com Davi? No primeiro, queria ou não? O que morreu, sim ou não? Ela queria ter um filho de quem? Do marido dela. Sim ou não? Também não sei muito, não gosto de falar muito, porque eu não gosto de botar defeito nos outros. Mas às vezes eu fico lendo a Bíblia, eu fico me perguntando se Davi foi para a sacada porque Batseba estava tomando banho, ou se Batseba foi tomar banho. Porque às vezes eu fico pensando, ó, quem sabe Batseba viu Davi lá e falou: maluco, lá o rei. Eu não sei, gente. Não para de querer julgar os outros. Isso aqui é uma mensagem para quem? Para mim e para você. O que ela diz? Ela diz o seguinte: os visitantes vão chegar. Uns trazem notícia boa, outro traz notícia ruim, outro é o mal em si. Qual é a nossa função? Governar a nossa vida. É ou não é? Sim ou não? Sim. Isso aí. Governar a nossa vida. E entender que se um dia caímos, vamos levantar, vamos tomar um banho, vamos trocar de roupa, vamos adorar o Senhor, botar um perfuminho, vamos trocar, e vamos tentar de novo, porque a Batseba poderia falar: o que você quer comigo, Davi? Ele falou: eu quero fazer outro filho. Não quero. Aquele menino morreu, até hoje estou traumatizada, eu lembro dele. Davi falou: e aí, Batseba, vamos lá, Malu. Ela falou: estou dentro, vamos embora. E o texto diz que e quem foi que reinou?